Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos pedir, neste sábado, dedicado à Virgem Santíssima, para que ela nos abençoe, nos proteja e nos dê força e coragem para vencer os obstáculos. Vamos em frente. Eu tinha 2 temas de catequese, mas eu resolvi, em cima da hora, mudar aqui, porque eu li uma carta, um desabafo de um sacerdote, não brasileiro, mas da Alemanha, e eu fiquei pensando como andam as coisas pelo mundo afora. Mas, só para lembrar você, que mesmo carregando as cruzes que a gente carrega, e é normal, né, a gente não deve desistir do céu, né? É como Nossa Senhora disse, e às vezes a gente não entende, né? Aconteça o que acontecer, não percais a vossa fé, não desanimeis. Quer dizer, ela como mãe dá esses conselhos para a gente não desanimar diante de situações que a gente viveria, né? Porque ela estava falando para o futuro e ainda fala. Mas a gente é pecador, a gente é ser humano. Então, há coisas, obviamente, que entristece a gente, deixa a gente triste, mas é como costuma dizer, tudo passa. A graça, o amor de Deus é que não passa. Então, se você vive alguma situação, eu sei que muita gente, esses últimos dias, tem me perguntado, estou achando você batido triste, tem motivo? Tem motivo, sim, de tristeza e grande, mas, como diz, tudo passa, né? A graça de Deus é que permanece. Mas vamos lá. Nossa Senhora cuida de tudo e a gente vai caminhando até o dia que Deus quiser. Então, quando eu li esse relato deste sacerdote, eu fiquei pensando, né? Não posso mais ser pároco, é o título da carta dele, alguma coisa. Ele fala que tem 30 anos de serviço. Após 30 anos de serviço, estou partindo. Essa palavra estou partindo é meio dolorosa, né? Estou partindo. Estou deixando meu trabalho como pároco. Estou deixando meu serviço ativo na diocese de Münster, isso na Alemanha. Renunciei e deixei a área que moldou meus dias, minha vida e minha pessoa por décadas. O padre Thomas era pároco da cidade de Münster, na Alemanha. Ele decidiu deixar a paróquia e passar um período de reflexão em um mosteiro, desanimado pelo que considerava um esforço inútil de uma pastoral escandalosa e inadequada. Após essa decisão, ele escreveu um texto, Correções de Caminho, que distribuiu entre seus fiéis, e um livro, Não Posso Mais Ser Pároco, no qual explica cuidadosamente sua decisão. O livro se tornou um best-seller na Alemanha. O padre Thomas lista uma série de coisas que não estão funcionando na igreja alemã. E a gente sabe que a igreja alemã, o diabo, a igreja católica, tá? Ali a gente já sabe que tem a maldição de 1517, que ninguém conseguiu exorcizar para sair o mal daquele país. E esse mal, essa contaminação diabólica, entrou, infelizmente, dentro da Igreja Católica na Alemanha, né? E cresceu bastante nas últimas décadas, ou na última década, né? Por causa da ousadia que Roma deu à Alemanha. Porque se na época começou, claro que a igreja na Alemanha, a igreja católica, sempre teve baderneiros lá por lá, né? Padres, bispos, cardeais, os cabas. Tem aquele Max, por exemplo, aquilo não era nem para cuidar de porcos em chiqueiro aí pelas fazendas, mas é um cardeal, né? Que eu lembro que na época que ele queria renunciar, Francisco pediu que não, que ele permanecesse. E ele está lá estragando até hoje, né? Então a vida de muitos católicos foi para o beleléu, por causa da irresponsabilidade
daquela gente. Então, ele desabafa também quando há aqueles encontros, né, nos conselhos paroquiais, que é uma confusão. Aí você, mas o padre não é que toma as rédeas? Deveria. Eu sempre digo para os padres, meus amigos, que vêm à minha casa, né, e nesse exato momento tem um aqui na minha casa, né, está lá descansando, dormindo, nós ficamos até tarde conversando, e acho que daqui a pouco chega outro também, mas eu digo sempre para os padres que entram na minha casa, não se deixe dominar por leigos, não se deixe não, porque tem grupo de leigos que querem mandar no padre. Aí se o padre ceder, morreu, irmão, acabou. O padre não pode ficar ouvindo, recebendo ordens de leigos em paróquias, não. Eu tenho 30, vou fazer, posso dizer que hoje é dia quanto? 23, né? Daqui a um mês e 6 dias eu completo 38 anos de missão. Rodei esse Brasil todo. Eu vi coisa que até o diabo no inferno duvida. Eu acho que coisas que eu vi, acho que o diabo devia estar gritando lá no inferno. Olha, eu agradeço por isso, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Acho que até o diabo tem se assustado com coisas que acontecem. Porque a gente sabe que o diabo foi um anjo de luz que perdeu o céu. Foi criado por Deus. Então, o papel do demônio é esse: roubar, matar e destruir. Tudo no sentido espiritual. Tá? Roubar a alma, matar a esperança, a felicidade, tudo. Né? Destruir a paz, fazer o que o diabo puder fazer na igreja, o diabo faz. E se achar brecha, irmão, o bicho pega. Então, o senhor que é padre, tenha cuidado. Porque um padre na paróquia, ele é cercado de gente boa e de gente ruim. Então, é preciso ter cautela para saber que está pisando em areia movediça. Um padre é assim. Então, é bom que ele seja amigo de todos, porque também se ele se tornar inimigo de um só, esse um só pode fazer um estrago na paróquia dele. Manter amizade com todo mundo, mas botar ordem na casa. Olha, minha gente, reunir, né, o grupo de malandros, que toda paróquia tem os malandréus, como dizia meu pai, chama para cá, de boa, não faça cara feia não, né? Vá, chama e diga, olha, meus irmãos, eu fui colocado aqui pelo bispo, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, tudo que vocês pensarem em fazer, primeiro fala comigo, né? Já chegue dando esta ordem, porque se você ficar, se vocês tiverem alguma ideia, é bom que vocês façam, não é bom que vocês façam, não, é bom que vocês me digam para poder fazer, né? Eu que não sou nada, sou a poeira do calçado desses padres. Eu não aceito que ninguém venha dar ordem dentro da minha missão, a não ser um padre, o bispo. Aí outro caso. Mas leigo, muita gente veio agora e deixou de vir porque queria dar ordem Pedro Regis. Tu cheirou alguma porcaria, meu irmão? Tu cheirou alguma porcaria para tu vir dizer uma coisa dessa para mim? Quer dizer que tu quer que eu me meta numa encrenca dessa porque tu acha que tem que ser assim? Não, não vou fazer do jeito que você quer, não. Primeiro, eu tenho um padre que me orienta. Segundo, se eu tiver dúvida, eu sei, tem tantas pessoas da igreja, eu prefiro ir pela igreja, porque se eu errar, eu tenho... Mandou fazer, eu fiz, deu errado, não, eu obedeci à igreja. Aí eu tô de boa, né? Agora, eu vou ouvir maluco que chega e querendo... Olha, você sabe que existe pessoas de todo jeito. Não brinque não, irmão. Não brinque não. Então, vamos continuar aqui. A coisa é grande, mas eu vi alguns pontos. Eu saí correndo aqui para poder fazer a coisa. O padre disse, mas como pode uma missa descer luz, alegria, esperança, convicção, quando tudo isso, né, que acontece aqui ao redor é mais importante do que a celebração, né? As festas, o jogo de futebol, e é verdade. Tem pessoas que, padre, isso celebre rápido, porque hoje vai ter a transmissão do jogo de futebol.
E tem padre doido que vai e celebra rápido para poder fazer a vontade. Não. Aqui é a Santa Missa, vamos celebrar normalmente, sem pressa, sem bagunça, né? Padre, distribua a comunhão que muita gente distribua mais rápido, porque o padre está reclamando de que ele foi interpelado para essas coisas todas. Então, ele pergunta, quando foi que nós esquecemos que a Santa Missa é a forma mais elevada e a celebração suprema de nossa fé? Quando foi que esquecemos que a Santa Missa é algo, por isso que eu sempre digo aqui, ensino aqui a você, missa não é lugar de barulho, de batucada, de bagunça. Essa é a verdade. A missa é lugar do silêncio. Quem quiser fazer sua zoada, que faça lá fora. Mas, infelizmente, tem gente que quer, né, agir na igreja como se a igreja fosse um clube de dança, e não pode. Enquanto continuarmos a oferecer esta celebração como cerveja azeda, né, nada mais se toma certamente, não se pode celebrar a missa como se estivesse oferecendo cerveja para o povo, colocar todos os desejos acima da Santa Missa. Não, a Santa Missa tem que estar acima de tudo. Em outras palavras, é isso que o padre está querendo dizer. Às vezes, disse ele, participo de celebrações litúrgicas e me pergunto se algum dia voltaria àquela igreja. No final da missa, sinto-me verdadeiramente rejeitado, no sentido literal da palavra. Às vezes, mesmo sendo fiel, fazendo a coisa certa, saio da celebração eucarística e não sei se devo me sentir triste, zangado, né? Isso nem sempre depende do celebrante ou da homilia, muitas vezes depende do contexto geral. Então, o padre está dizendo, eu venho para fazer a coisa certa, mas todo padre que faz a coisa certa, as pessoas... Eu vivi muito isso, meus irmãos. Vivi, né, ao longo desses 38 anos quase. Padres sofrerem por querer fazer a coisa certa. E a gente viu, em tempos recentes, padres sendo lançados fora. Eu conheci uma congregação de padres, e não era qualquer coisa não, meu filho. Padres daqueles caprichados, que fazia a coisa certa. Conventos, né? Comunidades de sacerdotes foi mandada fechar, né? O Papa Francisco mandou fechar várias comunidades dessas. Comunidades religiosas. Quando eu vou para a Europa, como eu vou agora em outubro, peço oração, eu sempre escuto essas tragédias de pessoas que foram perseguidas, de pessoas... E são os católicos. É impressionante uma coisa dessa. Padres católicos, leigos católicos, que às vezes poderia ajudar a igreja e não acham oportunidade. Vão ter que ir na cara, eu costumo dizer, na cara de pau, né? Essa expressão não é bem coisa não, porque quando se traduz em outras línguas, sai uma coisa meio pornográfica. Mas a gente tem que ir na cara dura, dizer, não, eu vou, porque eu recebi a graça do batismo, eu não posso jogar fora a graça que eu recebi. É o meu caso. Eu sou católico, batizado. Eu já fazia a minha parte antes da aparição. Aí depois da aparição, aí agora, amigo, fechou de vez. Não arreda o pé para nada e para ninguém. É continuar defendendo a verdade e levar a palavra de Deus, como faço aqui no canal todo dia. Aí o padre cita um exemplo, né? Se você quiser mudar alguns costumes, algumas coisas, né? Porque tem coisas... Ah, padre, mas isso aqui já é uma coisa de muito tempo, tá? Mas essa coisa que vocês fazem aqui de muito tempo não é católica, não é coisa certa, entende? Então, se não é uma coisa certa, então não pode fazer. Então, essa deve ser a missão do sacerdote, dizer, vamos orientar para fazer a coisa de forma correta. Deixa eu abrir aqui os comentários de vocês, que eu acabei esquecendo, peraí, para aparecer aqui na tela. Então, a gente vê essa triste realidade acontecendo em vários lugares do mundo.
Até na distribuição da comunhão, como eu falei antes, as pessoas querem dizer ao padre, eu vi um vídeo, não lembro. A forma, por exemplo, agora não tem nada a ver com o que o padre falou, eu que vou falar. Vou aproveitando, né, o que o padre falou aqui no seu desabafo e aproveitar para fazer a catequese, também ajudando vocês que estão aqui no canal, que vão chegar. E obrigado a você que chegou aqui nos últimos 3 dias, tá? Deus abençoe aqueles que vieram. O plano é de Deus. Nossa Senhora disse que o projeto que ela iniciou aqui em Anguera é de Deus e não a força humana poderá destruir. Então, obrigado a vocês, quase 900 pessoas que chegaram aqui nos últimos 3 dias e meio, né? E eu peço que vocês compartilhem os vídeos da gente. A forma de receber a comunhão. Será que o povo não vê que está errado? Tem gente que já vai com o dedinho assim, ó, fazendo pinça. Eu vejo, na Santa Missa que eu vou todo dia de manhã, tem um grupo de senhoras, não estou condenando essas senhoras. Tem algumas delas que até assistem a catequese aqui. Mas não façam isso. Vocês não estão dando um bom exemplo. Vocês aprenderam errado. Mas eu estou aqui ensinando o que é certo, dentro da doutrina. Se qualquer uma dessas senhoras, que talvez, eu sei que tem algumas que assistem, se quiser, eu dou o documento da igreja, não é blá, blá, blá. Não estou aqui com blá, blá, blá. Eu dou o documento da igreja católica, documento oficial da igreja, e mostro aqui. A igreja diz que é para comungar dessa forma. Aí eu vejo elas com os frasquinhos de gel, álcool gel, e fica lá oferecendo aos outros, passando a mão, e vai. E as freiras também. Está errado, irmão. Está errado. A gente está dizendo. Mas tu vai rachar a cabeça do cabo e botar a verdade lá dentro? Não existe, a verdade entra no coração, onde a gente não alcança. Então, tem pessoas que fazem errado porque aprenderam no passado errado. Crianças, tem um vídeo de uma criança que está fazendo, se não me engano, a primeira comunhão. É um vídeo emocionante? É. Mas aí o padre vai dar a comunhão, a criança já vai com a mãozinha pegando a hóstia. Ou seja, ensinar errado para aquela criança. Não ensinar o que é certo. Recebe a comunhão diretamente na boca. Aí aproveitaram, né, a época da pandemia e isso virou baderna a coisa. Tem pessoas roubando a Eucaristia nas paróquias. Roubam, pega e leva para fazer coisas em seitas por aí afora. Isso é perigoso. Então, aí o padre também fala sobre a promessa batismal não cumprida. Prometemos criar nossos filhos na fé. Todo mundo que já foi no batizado sabe que o padre promete educar na fé os filhos que Deus, né, está lhe dando, etc. Prometo. Qualquer pessoa que já tenha assistido, né, conhece essa frase. Muitos já disseram, disse aqui o padre, mais ou menos de forma consciente. Mas isso falta, repito, falta catequese. Quem prepara, né, os adultos que não foram batizados para o batismo? Quem prepara os pais e padrinhos? Ou, vem cá, você quer dar catequese aqui na paróquia? Ah, padre, mas eu não sei. Não, eu te dou o material. Quer dizer, é só eu te dou o material, né? Te dou um catecismo, e tu chega lá, tu lê, tá bom. Não, tem que formar os catequistas. Formar de forma correta, para que aprendam a defender. Na catequese, o catequista precisa ensinar as crianças, fazer com que cada uma traga a Bíblia Sagrada, porque se eu fosse catequista seria dessa forma. Os pais teriam que dar uma Bíblia de presente para a criança que está lá preparando para a primeira comunhão. Eu iria ensinar como é que elas lê a Bíblia, ensinar, olha, isso aqui é o capítulo, isso aqui é o versículo, ler, explicar, pedir que um leia, pedir o que é que vocês entenderam, contar as parábolas de Jesus, entende? O catequista tem que fazer isso. Pegar os mandamentos e explicar, os sacramentos explicar, tudo aqui, todas as riquezas espirituais da igreja, que a grande parte foi enterrada, os tesouros do catolicismo enterraram, não se fala mais. Falar dos novíssimos do homem, falar de tudo aquilo que a gente aprendeu lá no passado. E que hoje
a gente vê, aqui no Brasil já chegou essa moda de dizer aos catequistas, não falem de pecado para não assustar. Essa maldição veio lá da Europa, e eu comentei aqui há uns 4, 5 anos atrás, a minha amiga Gisele, que cuida do seu Antônio, um abraço para ele, seu Antônio, o pai do Padre Francisco. Gisele me falou 5 anos atrás. Tinha padre na Itália pedindo para os catequistas não falar de pecado para não assustar as crianças. Ou seja, um padre irresponsável. Irresponsável fazer um pedido desse. Então, precisa de catequese. Então, diz o padre agora, a crise atual, especialmente entre os jovens, deve-se grande parte ao distanciamento das famílias que traíram a promessa feita no batismo. Deixa as crianças privadas de uma educação cristã, inspiradas em valores sólidos. Isso aí é um flagelo, né? Desencadeados pela secularização da sociedade. Certa vez, diz o padre, conheci um casal que havia abandonado a igreja. Lamento, diz o padre, e que tinha até um padrinho não batizado. Como é que é esse negócio aí? O casal abandonou a igreja católica. E o padrinho desse casal, que abandonou a igreja católica, era um caba que não era batizado. Então, como é que um padre deixa um sujeito que não é batizado ser padrinho de batismo? Né? Aí tá. Aí é complicado. O único motivo do casal para querer batizar, aí o sujeito abandonou a igreja. Presta atenção, viu? Abandonou a igreja, o padrinho desse casal não era batizado, eles tiveram filhos e eles disseram para o padre, para esse padre Thomas, que queria batizar o filho, precisava batizar, mas aí eles não estavam fazendo por fé. Né? O único motivo para que esse casal quisesse batizar o filho era a possibilidade de conseguir uma vaga no jardim de infância e depois frequentar uma escola diocesana. E o padre disse, eu não batizei. O Pedro, o padre disse, não pode. Se ele disse que não acredita, se o motivo é esse, peraí, você precisa entender o que é o batismo. Você não pode jogar a criança dentro do lamaçal. Eles já foram contaminados lá. Algum padre lá deixou que um sujeito não batizado, porque se você não é batizado, você não pode ser padrinho de batismo, nem de casamento, nem de nada. Você não pode comungar. Você está com o pé na porta do inferno. Sim, é o que Jesus disse. Não tem nada a ver com Pedro Régio. Eu estou te dizendo que está lá no Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Porque o batismo impulsiona você a acreditar. Se você não é batizado e você cresce ouvindo a importância do batismo e não quer, então não reclame quando abrir os olhos espirituais achando que vai ver Jesus e encontrar o bicho do pé queimado. Então, mas certamente, né? Não batizei a criança, mas os pais encontraram outro padre, e talvez ele tenha encontrado bons motivos para, né, a minha ausência, para eu não estar lá e fazer o batismo, né? Porque o padre disse, olha, eu não batizo não. E aí procuraram outro padre, na mesma diocese, e outro padre fez. Porque tem, na Alemanha, tem uns detalhes lá, sabe? A Alemanha é uma das igrejas mais ricas, acho que do mundo, né? É muito dinheiro. E o dinheiro já cai na conta da igreja, porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né? Ele assina um documento e, quando ele recebe o salário, uma parte já cai na conta, se não me engano, do governo, e o governo repassa para a igreja. Lá funciona dessa forma. Então, a igreja na Alemanha tem dinheiro para pelar porco, como a gente costumava dizer aqui na roça. Por isso que na década de 70, 80 e um pouquinho mais de 90, aqui mesmo na minha diocese de Feira de Santana, 90% das paróquias recebiam dinheiro. Na época, o bispo era Dom Silvério, né? Década de 80, não lembro, mas, bom, eu estou falando da época de Dom Silvério, né? Mas antes também funcionava dessa forma. Não tem pecado nenhum, tá? Não estou condenando isso, não.
Mas aí o que é que acontece? Eles faziam uma carta para a Alemanha, o padre fazia uma carta, o bispo batia o carimbo da diocese, assinava, mandava para lá, e a Alemanha mandava o dinheiro para comprar o carro. Era um carro popular, normalmente era aqueles Gol ou Fiat Uno, não sei o quê, e os padres não ficavam de pé. Ótimo, mas a Alemanha fazia isso. Hoje, aqui na diocese, não se faz mais isso, porque Dom Zanoni resolveu, a gente pode, como igreja, se organizar aqui e fazer a coisa aqui mesmo, não precisa pedir aos outros não, que o povo aqui também é católico. Eu concordo com ele nesse sentido, né? Sobre os problemas de primeira Eucaristia, né? O padre critica duramente. Mais uma vez, é cada vez mais difícil de ser ele transmitir à criança a importância do seu primeiro encontro com Jesus Cristo na Eucaristia. Aí vem os pequenos protagonistas, com quem se gasta tanto tempo e tanto dinheiro. Eles estão vestidos como se estivessem indo para um prestigiado e antigo grande hotel, com as roupas e os adornos de pequenos adultos. Ou seja, se gasta, o padre reclamando, né? Na primeira comunhão das crianças lá na Alemanha, o padre está dizendo, eu não conheço, eu vou acreditar no que o padre disse, e deve ser verdade. Eu vou até perguntar para o padre Cristiano, que é meu amigo, que vive lá na Alemanha, depois, ainda hoje eu mando mensagem para ele. Mas ele já me disse, né, umas coisas que acontecem lá, e aí a gente vai vendo que é verdade. Então, veste as crianças, gasta, é igual casamento. O pessoal faz uma farra do cão em festa de casamento. E depois acaba dando BO, acaba dando errado, né? Eu não estou dizendo que o casamento não dê errado se não fizer nada também, não. Se não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas tem gente que exagera demais da conta, né? Exagera para mais de metro. Então, tem primeira Eucaristia com roupas de gala, né? Uma coisa parece que está indo para aquele antigo hotel que só entra com aquele tipo de roupa. Quando, eu não estou dizendo que não possa fazer uma coisa bonita para as crianças. O que o padre está querendo dizer é que os pais se preocupam só com isso. Só. É isso que o padre, a reclamação dele é essa. Então, ele vai tentando consertar e chegou ao ponto dele não aguentar. Ele disse, eu vou entregar a paróquia, eu vou para o mosteiro para rezar. Continua sendo padre, não abandonou o sacerdócio. Continua sendo padre e vai rezar. Talvez até ajude a igreja mais do que estando lá dentro rezando, né? Porque no passado, quando a igreja rezava mais, as freiras rezavam mais, nos conventos, entende? Tinha grupos de oração, eles mesmos faziam. Hoje em dia foi se acabando, pronto. Então, muitas religiosas saíram, né, daquela área em que rezavam para se tornarem uma espécie de para-raios da humanidade e foram para o mundo. Começaram a vestir calça jeans, né? As freiras, muitas congregações, as freiras usam calça jeans, etc. Você perdeu-se a identidade. Se é uma freira, se é missionária, é uma coisa. Missionária, a senhora, eu sou missionária? Não, a senhora pode usar saia, pode usar, né? Pode usar o que quiser. Mas se é uma freira de hábito, mas para que tira o hábito, né? O Vaticano andou, há tempos atrás, recente, mandando muitas freiras também tirar o hábito. É uma coisa do cão, né? Pois é. Perde-se a identidade. Depois do Concílio Vaticano também, veio os abusos. Os padres também tiraram as batinas, deixaram de usar o cresma, e aí o bicho pegou. Tem padre aí que tá no lugar de costa, pouca hora, uma mulher vem, bafa no cangote, tasca no beijo no padre, pensando que é um rapaz, né? Não sabe que é padre, porque está lá. Imagine, a moça chega em Salvador num festival de verão, está lá dançando, se requebrando, e aí tem um jovem lá dançando feito um carrapeta, né? Pois, a maioria, não são todas, né? Porque mulher direita não faz isso, mulher direita faz isso não. Só as tortas, né? Que faz essa bagunça. Então, bafa mesmo e beija na boca. Quando o padre viu, já foi agarrado, já foi beijado, entende? E ele vai dizer o quê? Que ele é padre? Talvez fique até com vergonha. Eu não esqueço de uma matéria da revista Veja, no Festival de Verão, 2 padres de Salvador, dançando feito corripio em frente ao palco, onde a Ivete estava cantando. Eu estou dizendo que eu li.
E aí os cabas pegaram os dois padres de Salvador no flagrante lá, né? Eles ficaram com a cara de cuscuz queimado lá. Porque estavam lá achando que ninguém ia reconhecê-los. E os cabas da imprensa viu, passou o radinho, olha, tem dois padres aí dançando na frente do palco. Entende? Ô Pedro, você acha que o padre não deveria ir, não? Claro que não. Mas claro que não. Se o padre quer se divertir, procure outros ambientes. Mais familiares, por exemplo, né? Festival de verão, carnaval, não é lugar de padre, não. Isso aí a gente sabe. Quem quiser meter a cara, que se meta. Mas já sabe que não agrada a Jesus. Pronto. À luz dessas expectativas, ou dessas experiências, o padre Thomas propõe outro modelo de preparação para a comunhão. Em uma hora, as crianças aprendam a celebração eucarística. Em outra, fazem um ensaio para a celebração. E no domingo, o rito propriamente dito acontece. Por fim, todos são convidados a frequentar aulas de catecismo com um acompanhamento e não com um precurso de preparação na forma de aula em grupo. Tardes de convívio e participação da Eucaristia Dominical. Que agora vamos fazer uma tarde de convivência. Aí vai para todo mundo, traz os lanches, um comes e bebe. Tá? Isso é catequese? Porque no final da Rita está com um problema na cabeça? O que é que tem a ver isso na catequese? Catequese as crianças têm que ter a Bíblia, o catecismo, o catequista tem que estar preparado, e o senhor que é padre, chegar de surpresa no sábado à tarde lá para ver como é que está o ambiente. Entendeu? Porque tem catequistas que podem estar ensinando coisas que vai levar teu filho para o quinto dos infernos. Porque é ali na catequese, se o pai e a mãe não ensinar, porque nós temos duas filhas, a Poliana e a Priscila, né? Ontem, o pai estava aqui, a gente estava tomando café, eu já tinha tomado café, mas o padre chegou e eu fui tomar outro cafezinho com o padre, já devia ser umas 10h30, 11 horas da noite. Aí foi quando chegou Poli Pri, que estava em reunião aqui na diocese, de preparação para encontros com jovens, coordenando, fazendo coisas, bererê, parará, ajudando, auxiliando. Mas por que elas fazem isso? Porque eu e a Lana ensinamos a elas, né? Na época, eu até queria pedir ao padre, nós preparamos as nossas filhas. E eu quero que elas façam a primeira comunhão. Mas aí Lana disse, não, é melhor não fazer dessa forma, para as pessoas não ficar falando, porque é filha de Pedro Regis, aí pulou a etapa. Não pulou a etapa. Eu estou aqui ensinando para elas, dentro de casa, né? Ensinei tudinho. Né? Mas a Ilana disse que não era bom, as pessoas poderiam falar. Eu sei que a língua do povo, quando morrer, tem que ter 2 cachorros, talvez 3, né? Cortar a língua para botar em 2. Aí eu evitei. E aí nós mandamos, né, as duas, no período correto, conforme a igreja determina, para a catequese. E lá elas ajudavam. Elas ajudavam as outras crianças, entende? Por quê? Porque a gente ensinou. Então, fez conforme manda o figurino, né? Mas eu queria pedir ao padre, explicar para ele, está aqui, está preparada, pergunte o que o senhor quiser. Se o senhor fizer 50 perguntas e ela não souber de nenhuma, então o senhor não faz. Beleza? Pronto. Mas a Helena não deixou. A Helena quis que passasse pela etapa normal. Então, a bichinha tiveram que ficar na catequese lá por 1 ano e meio. Mais ou menos foi 1 ano e meio que ficou. Né? Mas tudo bem. Mas os frutos eu estou vendo hoje. Se eu não tivesse ensinado, entende? Porque se elas lá na catequese, quando foram, ouvissem alguma coisa errada, filho, sai de baixo. Mas elas iriam se manifestar, com certeza. Né? Então, ajuda e compreensão para os cônjuges. Para os casais, o casamento pode ser um momento para redescobrir a fé e começar a viver uma vida cristã, talvez após um período de afastamento espiritual. Uma ocasião que, no entanto, muitas vezes é desperdiçada pelos próprios padres, porque os esposos não recebem uma explicação completa sobre o significado do que estão prestes a celebrar. Por isso, é necessário compreender a história daqueles que celebrarão o sacramento, dos casais, no caso. Aqui um ponto importante. Deixa eu ver aqui, talvez já tenha falado demais. Vou encerrar, embora tenha muita coisa aqui para se dizer ainda, mas tudo bem. Então, aqui o padre está pegando um ponto crucial.
quem está preparando as pessoas para se casar? Aí que está o perigo, né? Tem paróquias aqui no Brasil que tem catequista que não é casado, vive só junto. Tem pessoas, né, catequistas, que são ligadas a movimentos, e muitos vivem em pecados, né, públicos, condenados no catecismo, e que estão lá dando catequese. Qual o ensinamento que essas pessoas vão passar? É perigoso isso. É melhor não arriscar. Eu sei que tem muita gente boa, eu conheço muita gente, né, nesse processo aí, pessoas boas, maravilhosas, mas é bom não arriscar. O mau exemplo que os líderes institucionais dão em termos de estilo de vida e ostentação só pode afastar as pessoas da igreja. O padre está aqui reclamando que os líderes, né, o mau estilo de vida, né, dão um mau exemplo. E o estilo de vida, não o mau estilo, o estilo de vida e ostentação de poder, né, que muitos na Europa se vê muito isso. Mas isso não é para a gente deixar de ser católico, não. Tu não pode abandonar a fé católica, porque tu tem que ser católico por causa de Jesus, né? Quem foi que me falou? Aqui no Brasil, de um padre, de uma paróquia, que ele disse, vocês precisam trabalhar muito porque eu preciso que o meu salário seja 15 mil reais. E agora deu uma bexiga solta. O padre, tá? Eu quero saber para que um padre que não tem mulher, quer dizer, acho que não tem nenhum desse aí, bom, para que ele quer 15 mil reais por mês? Porque ele mora na casa paroquial, que é pago pela paróquia, né? Não é do bolso dele. Comida não é do bolso dele. Carro não é do bolso dele. Combustível não é do bolso dele. Pô, mas por que diabo ele quer 15 mil conto por mês? Ele quer fazer o quê? Quer fazer farra com quem? Então, esse parece que o povo deu um corte rápido e mandou ele para as Cochunchinas. Não dá para ficar com um padre desse. Aí, meu amigo, acaba a comunidade. Quer viver de ostentação, vai trabalhar estupício. Entende? Deixa o sacerdócio e procura um emprego, faz um concurso, que aí você pode ganhar até 40 mil reais. Um concurso aí, se você pegar um concurso bom, aí dá uns 40 contos por mês. Beleza pura, né? Pois é. Então, você não pode. Se eu e tu quiser ganhar 10, 20, 30, te vira, compadre. Vai trabalhar, faz a tua parte. Aí não tem problema. Agora, querer que os outros te dê vida boa e tu lá, o braço cruzado, isso não é justo, não. Não é digno para um sacerdote. Então, o padre aqui está certo. Se veja a igreja como algo a meu serviço, então posso desejar algo dela. Pode-se argumentar que na igreja falamos com as pessoas com amor e elas não podem fazer exigência. De fato, isso nunca deveria acontecer com os sacramentos, mas há um longo caminho a percorrer entre os dois extremos do pedido e a exigência. E aqueles que se aproximam de nós devem ser acolhidos. O padre diz, olha, quem se aproximar pode ser casado de segunda união, de terceira, de quarta e quinta. Ele não está dizendo isso, não. Eu que estou pegando as palavras do padre, interpretando para você entender. Quando ele diz ser acolhido, claro. Eu não vou chegar hoje, às 6 horas, no pé da cruz, e dizer, olha, quem tiver em pecado não pode ficar aqui, porque eu vou ser o primeiro a ter que sair. Porque eu sou pecador, entende? Então, não é por aí. Nossa Senhora está ali nos reunindo para nos converter, para nos abençoar, para nos ajudar, né? E a gente se esforça, óbvio, para fazer aquilo que é certo. Mas a gente não pode virar as costas para Deus. Somos pecadores. Meu filho, se nós somos pecadores, virar as costas para Deus, nós estamos derrotados. A gente tem que, como pecador, dizer, Senhor, eu estou aqui, né? Miserável pecador, mas eu te amo. Tu me socorre. E você reza.
Foi um dia desse que tinha uma pessoa na cruz e me dizia assim: Pedro, eu rezo tanto pedindo uma graça. E eu não consigo receber. Não, não é que você não consegue receber. É que talvez ainda não chegou a hora. Aí eu dei o meu exemplo. Eu disse, quando Nossa Senhora apareceu, eu botei na minha cabeça um projeto. Entendeu uma coisa? Eu nunca disse, ajoelhado diante de Nossa Senhora, eu queria isso, isso e isso. Nunca falei isso. Esse pedido único na minha vida, de uma graça que eu até hoje não recebi, mas que eu posso receber, né? Quer dizer, tem talvez 99% de chance de receber e não vai demorar, ô beleza. Entendeu? Mas aí o que é que acontece? Eu disse para aquela senhora, olha, eu tenho, desde o início da aparição, uma graça que eu rezo quase todo dia pedindo a Deus. Mas por que Nossa Senhora não te deu? Não é que não deu, vai dar, mas tem a hora de Deus. Eu não posso pular as etapas. Então, se Deus tem a hora dele, eu vou esperar. E se Deus vê que não é para o meu bem, ele não me dê. Pronto, acabou. Não é porque eu peço que Deus tem a obrigação de me dar. Quer dizer, que eu vou pedir uma coisa e Deus... Gente, não. Deus só vai te dar se ele vê que é para o teu bem e para a tua salvação. E para a salvação de outras pessoas também, né? O erro de dessacralizar a igreja. O padre acredita que é um erro grave dessacralizar, muitas vezes com grande superficialidade, locais históricos de culto aos quais a comunidade, ou parte dela, se sente ligada. Mesmo como marcos de locais de memória, a igreja nas cidades e no campo não deve ser subestimadas, alerta o padre Thomas. Por exemplo, na ilha de Mu, na Escócia, há uma charmosa e colorida vila de pescadores com 3 igrejas. A primeira foi transformada em uma loja, né, de vender coisas de chips, de biscoito, de bolachinha, sei lá o quê. E a segunda em um supermercado, que vende pizza para viagem e papel higiênico. Apenas a terceira continua sendo a casa de Deus, embora esteja fechada de segunda a sábado, só abre de domingo. Quantas outras igrejas temos que desagregar antes que as pessoas se associem mais o prédio da igreja à imagem da casa de Deus? Então, o padre está dizendo aqui que lá na Escócia, uma vila belíssima de pescadores, tinha 3 igrejas. Uma foi transformada em supermercado, a outra numa loja, né, de fish and chips, e a terceira abre só de domingo. Durante a semana não abre, porque também falta, né? Aí vem as poucas vocações, muita confusão. Olhe, é preciso realmente... O padre está dizendo aqui, só para encerrar. Em 1980, quando comecei a estudar teologia, havia 40 seminaristas aqui. Éramos apenas metade do número de 25 anos atrás. Mas as perspectivas ainda eram boas. 3 missões, né, de capelânia, de 4 anos, depois pároco. Dadas as estruturas da época, era administrável. Hoje, quem começa a estudar teologia provavelmente não encontrará mais a estrutura atual. E quem sabe qual será a nova. Thomas, nascido em 1960, mais velho do que eu, 9 anos, foi ordenado em 1987, no ano que Nossa Senhora apareceu, e serviu por 30 anos na diocese de Münster, primeiro como vigário e depois como pároco, cargo que deixou, né, na primavera de 2016, após uma licença de 1 ano, né, e depois ele foi para um mosteiro para rezar, porque já não aguentava mais. Desabafo de um sacerdote, mas é só esse. Esse ainda teve coragem de deixar a paróquia e ir para o mosteiro rezar. E aqui no Brasil, os cabas vai e se mata. Tem padre, é porque a igreja não fala, mas aqui no Brasil, de 10 anos para cá, mais de 10 padres se mataram. Inclusive aqui na Bahia. Pois é. Então, a igreja precisa estar mais atenta, né, a situações
As pessoas, a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece as pessoas. Vocês me conhecem aqui. Vocês sabem quando eu estou bem e quando eu não estou, né? Um delegado, meu amigo, me mandou mensagem ontem, né? Dizendo, achei assim, coitado. Uma amiga mandou mensagem, acho que hoje também, mas 2 ontem. Pedro, sim, sim, você já me conhece. Então, ou seja, vocês perceberam que alguma coisa aconteceu. E, de fato, está acontecendo. Mas eu estou aqui vivo, né? E vamos em frente, ajudando Nossa Senhora. Nada que o tempo não apague, né? E não se resolva. A gente quer ajudar Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora nos dará força. Mas a gente conhece o padre da paróquia. Quando o padre está, assim como vocês perceberam que tinha alguma coisa que não estava normal aqui comigo, né? Mas é coisas, né? Uma coisa não tem nada a ver aqui. Em casa está tudo aqui, está tudo 100%. São outras coisas, né? Que acontece e que deixa a gente triste e angustiado, etc. Mas, como eu disse, tudo vai passar. E a gente segue firme com Nossa Senhora, né? Mas ajude quando você viu o padre da sua paróquia aí, cabisbaixo, não sei o quê, a gente percebe logo, não tem alguma coisa errada. E é nessa hora que os bons amigos devem chegar e dizer, padre, estamos aqui, viu, irmão? E pronto. Se não, porque tem padres aí que são vítimas de chantagem, sabe, são ameaçados e acabam não falando nada, porque, né, tem medo. Claro, eu que não seria chantageado por ninguém nem ameaçado, porque se vier para cima de mim, o bicho pega no estalar de dedo, já foi, que eu sou esquentado mesmo, entende? Mas um padre não está acostumado, né, a ter esses repente que nós leigos temos, né? De dizer um basta logo, dá um basta, dê o estrupício que der e pronto. Mas vamos em frente, Nossa Senhora nos ajuda. Eu desejo que o seu dia seja aquele dia maravilhoso, viu? Pleníssimo da graça de Deus. Que Nossa Senhora cuide de você, da sua família, da sua casa e dos seus sonhos e ideais. Não duvide. Eu vou te dizer aqui para encerrar. Se Deus marcar que vai, vai. Né? Se Deus disser que vai ser dessa forma, vai ser dessa forma. Não adianta a pessoa fugir, porque quando Deus traça o projeto, o plano dele, é só a gente pedir a Deus. Né? Eu pedi. Vai fazer 38 anos. Porque quando Nossa Senhora começou a aparecer logo, né? Aí eu rezava pedindo, porque eu achava que, porque Nossa Senhora estava ali, que eu ia receber logo imediatamente. Pois é, eu já estou no fim de carreira e não recebi ainda. Mas agora eu tenho esperança de que a coisa possa andar. Possa. Mas se Deus também disser que não, acabou, não vem. Então, não se preocupe não, viu, filhinho, filhinha? Nosso Senhor diz, buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, eu estou atrás desses acréscimos. Eu. Agora, se tu não quer os acréscimos de Deus, aí é problema teu. Mas eu quero. Né? Eu, Pedro Regis, digo aqui publicamente que eu busco o reino de Deus, a parte espiritual, mas eu quero os acréscimos pela fidelidade da missão, pela fé, porque eu rezo para quê? Ah, quer dizer que Nossa Senhora apareceu, que é para te jogar dentro do buraco e te deixar enterrada? Tá doido? Tá amarrado no nome de Jesus. Então, peça tudo o que você quiser, porque eu acho assim. E até hoje, Deus me atendeu. Só está faltando uma coisinha. Não posso reclamar de nada, mas uma graça que eu pedi, eu continuo pedindo. Vamos rezar? Pedir a Nossa Senhora que nos dê um dia de paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, entregamos nossas vidas em vossas mãos e pedimos a graça da vossa bênção para nós. Que a Senhora nos ajude, nos abençoe e nos proteja.
que o vosso manto esteja sobre nós. Peço vossa bênção poderosa sobre cada irmão inscrito no nosso canal, de modo especial sobre os que estão ouvindo esta oração. Abençoai-os com a graça da paz, da harmonia, da prosperidade espiritual e material. Ajudai-nos, Mãe querida, a sermos fiéis ao vosso Filho Jesus. Que nós possamos experimentar a sua presença e a presença do vosso Divino Filho todos os dias em nossas vidas. Ficai conosco, abençoai nossos lares, protegei nossas famílias. Abençoai as crianças, abençoai e convertei o coração de cada brasileiro e de cada irmão de outra nação que nos escuta. Protegei o Brasil, salvai-nos do grande naufrágio. Ficai conosco e abençoai-nos neste dia e para sempre. Amém. Só para lembrar rapidinho, de hoje a 8, às 21 horas, nós teremos o sorteio da rifa que estamos fazendo. Se você quiser, adquira seu bilhetinho, dá tempo ainda. Nós temos ainda 8 dias. Então, ou seja, até de hoje a 8, às 21 horas, quem comprou, comprou. Quem não comprou, fica de fora do sorteio, né? Claro que você pode vir. Já colei aí no comentário. Se você, tanto no meu canal como no de Nando, que é do canal do Nando Marques, meu amigo lá de Sergipe, transmite todo dia, né? A gente transmite também no canal dele. Um abraço para você que está me assistindo através do canal do Nando Marques lá em Sergipe e aqui do Apelos Urgentes. Então, se você quiser adquirir, adquira. Vamos sortear. Primeiro, vamos sortear a passagem. As 2 passagens. Eu peço que você compre o bilhete, assista a transmissão do sorteio. Porque eu gostaria que naquele mesmo momento você fizesse contato conosco. Eu vou estar aqui com o pessoal da equipe, vai estar aqui do meu lado, para você manda, a gente põe aqui um telefone para você fazer contato e dar os seus dados. Você não é obrigado, a gente só quer que você entre em contato para a gente, né, saber quem é você. A gente vai anotar, aí você vai decidir naquela noite. A gente pode até deixar o domingo todinho para você decidir. Você quer vir com quem? Você quer vir com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha? A senhora é casada, quer vir com uma amiga porque o marido não quer vir com a filha? A gente está dizendo que, se for solteira, não é bom que traga o namorado. Pronto. Mas pode trazer um amigo, pode trazer o irmão, pode trazer a mãe. Entende? É nisso aí. Então, a gente precisa, para organizar a passagem, para organizar a hospedagem, para deixar tudo pronto para a sua chegada em Salvador. Se você, de repente, a pessoa que ganhar é aqui de São Gonçalo dos Campos. E agora? Então, se a pessoa é daqui, a gente vai pagar as despesas de viagem daqui, né? O problema não é passagem de avião, mas de São Gonçalo para Anguera não tem avião. Então, a gente vai pagar a passagem de avião. Se a pessoa, eu já falei, mora num lugar que não tem avião e quer vir de ônibus, a gente paga a passagem de ônibus. Se quer vir de carro, a gente paga as despesas de combustível de carro, né? Agora, se você mora num lugar que tem avião, aí você vai ter que vir de avião, né? É dessa forma. Eu sempre falei isso aqui. E vamos sortear também umas 20 camisas, sei lá, mais ou menos, ou um pouco mais. Vamos ver. Vamos sortear. Uma pessoa vai ganhar as 2 passagens e 20 pessoas serão sorteadas a mais para uma camiseta de Nossa Senhora. Tá bom? A gente vai ter um momento bonito aqui no canal, de hoje a 8, às 21 horas. A gente se encontra às 3. Aliás, hoje é sábado, né? Ao meio-dia, para a Quaresma de São Miguel, que Lana está fazendo aqui com vocês. E 3 da tarde comigo, o texto da misericórdia, direto do santuário. Até lá, se Deus quiser.